Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís, esse é o Tarô e hoje a gente vai ver suas próximas 48 horas. Suas próximas 48 horas, beleza? Eu trouxe aqui duas opções, a gente tem um tarô e um oráculo, né? E a gente tem aqui duas opções, eu pedi para você se conectar com uma delas, tá? A gente tem aqui a pedrinha da estrela e a pedrinha do sol, tá? Então fica super à vontade, se quiser ouvir as duas opções, pode ouvir. Lembrando que é tiragem coletiva, tá? Nem tudo vai ressoar 100% com você, mas acredito que pode te ajudar aí a ter alguma resposta, tá? Então vamos ver aqui suas próximas 48 horas, você que se conectou com a primeira opção, suas próximas 48 horas. Vamos lá. Suas próximas 48 horas. Já deixou seu like? Já se inscreveu aqui no canal? O louco, a justiça, 5 de copas. Olha, nessas próximas 48 horas, o que eu vejo é que tem algum sofrimento seu que tá passando, tá? Às vezes é algo que você começou, não conseguiu terminar. Às vezes é algo que você pensou em fazer e alguém foi lá e cortou mal pela raiz, tá? A carta da justiça, ela traz muito o viés da coisa correta. Às vezes o que você estava fazendo ou pretendendo fazer, né, porque é um início, ainda não começou, né, tá começando, às vezes vem alguém corta. Às vezes vem uma situação e fala, não, você não pode ir por aí porque isso é ilegal, ou isso é incoerente, ou isso é problemático, e tipo, às vezes era algo que na tua mente estava tão certo, que isso traz um certo pesar, né? Mas apesar disso, eu vejo que se isso está te entristecendo, se isso está te deixando muito chateado, é algo que está finalizando de alguma forma. Às vezes precisou cortar um mal pela raiz aí, e nas próximas 48 horas você vai sentir que foi a melhor coisa que aconteceu. Se não nas 48 horas próximas, aí muito possivelmente perto disso, tá? Às vezes aqui você quer começar alguma coisa que você não tem dinheiro, e aí você, poxa, se eu tivesse me organizado, se eu não tivesse essa quantidade de dívida. Mas, de qualquer forma, eu vejo que é algo que você está trabalhando já para botar um ponto final e já está acabando, né? A Lígia lá do Ariela Tarot sempre fala, né, que o 10 de espadas, inclusive, vem falando de dívidas que estão acabando, de cartão de crédito que está sendo pago, de contas que estão finalizando, né, de um carnê que se termina de pagar, né, e algo que, tipo, você ainda não pode fazer uma outra aquisição, você não pode ir ainda por esse caminho, né? Porque você ainda está nesse processo de finalização, né? Mas assim, pelo menos nas próximas 48 horas pede para você pensar um pouco mais acerca disso. Tá um pouco escuro aqui, gente. Eu tô sem iluminação, tô com iluminação natural aqui. Então pode ser que fique meio estranho, mas tenta segurar um pouco aí. E também se for alguma relação que você está começando, alguém, né, que chega para você e aí ou você chega em alguém, essa pessoa já te corta, né? Mas pelo menos, beleza, cortou, tô triste, chorei, mas pelo menos acabou isso. Já sei que essa pessoa de repente não tá disponível, ou então ela tentou te enrolar e você já viu logo de cara, né, que não ia para frente. E isso te entristece de alguma forma, mas eu vejo que tem um mal sendo cortado pela raiz. Aí para você nas próximas 48 horas, dá a primeira opção da carta da pedrinha da estrela. Já deixou seu like? Já se inscreveu? A carta da lua, ó, tem muita coisa aqui que tá oculta para você nesse processo todo, tá? Só que as coisas não vão, ó, a carta do hierofante, eight de espadas, 8 de espadas, né? Então assim, coisas ocultas, coisas obscuras, principalmente, tá? Em uma relação, se for caso de vida amorosa, enfim. Às vezes você vê uma pessoa, a pessoa, com algum perfil que é incoerente com aquilo que você é. Então, um conflito de valores, um conflito de princípios,
né? Às vezes era algo que tá oculto e que vem e que você se assusta, tipo, cara, essa pessoa é assim, essa situação é assado, né? Então, aqui eu vejo uma certa preocupação com algo que você julgava que era moral, de repente ético, e não é, né? Às vezes você achava que determinada pessoa era uma pessoa certinha, direitinha, essa pessoa não é, ela se revela pra você, tá? Então, pode até ser, né? Pode ter a ver até com essa primeira situação aqui, né? Mas eu vejo que, de alguma forma, conceitos seus, ou melhor, conceitos que estavam ocultos, você tomando mais consciência também, né? Às vezes você está começando a ler mais, a se instruir mais, e aí o que você está lendo está mostrando para você, clareando a tua mente, clarificando algumas coisas, trazendo consciência a isso, te dá algum medo, mas falando para você não sentir medo. Porque até o medo é mental, é da nossa cabeça. A gente vai olhar para as nossas crenças, para os nossos padrões, para as nossas histórias de vida e vai tentar encaixar de repente uma situação no seu contexto, na sua mente. Isso pode te assustar, mas na verdade não precisa, tá? Não precisa. O que quer que esteja acontecendo aí, principalmente de clarear por meio dos estudos, da leitura, situações que para você não conhecia, vem de forma para trazer paz, não para trazer medo, tá? Então, se você está sentindo medo, tenta se reposicionar aí, tenta de alguma forma meditar, respirar, buscar outros livros, buscar uma instituição, buscar o que quer que seja para te trazer paz, tá? Então, aqui, as próximas 48 horas, o que quer que te traga uma situação de estranhamento, sabe? Não é para você entrar nessa, é coisa da sua cabeça. São medos seus. São medos. Então, se está lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa que está te tirando medo, para. E vá atrás de ajuda. Ou simplesmente diga para sua própria mente, não, esse medo não é real. Eu entrego essa situação, eu entrego esse medo não é meu. Próximas 48 horas. Rainha de espadas, Ás de espadas, uma comunicação, um acerto, tá? Você pode precisar se comunicar com alguém, falar alguma coisa que tá te gerando dúvida aí, né? A gente tem aqui um 7 de copas. Às vezes você tá com a mente tão cheia de histórias, né? Por exemplo, só um exemplo mesmo, tá? Uma pessoa que de vez em quando me conta umas coisas, só que ela fala, não, certeza que é porque eu falei tal coisa, aí a situação foi para esse lado, só que eu sei que nessa situação fulano pensa assim, fulano pensa assado, e eu sei que se for dessa forma e fulano pensar desse jeito, então vai ferrar. Cara, não. O que quer que esteja acontecendo, você precisa de esclarecimento, tá? Porque a sua mente está nebulosa aqui, tá? Então converse com alguém. Ah, psiquiatra? Ah, psiquiatra, gente, simples assim, converse, resolva. Aqui está muito numa situação em que você precisa resolver por meio da comunicação, tá? Comunicação está muito forte aqui. Então, tenta ajustar a forma como você se expressa também. Às vezes você é uma pessoa que é meio grossa, né? Então, tenta ajustar a tua forma de comunicação que tende a funcionar, tá? Do que quer que a gente esteja falando aqui. Eu falei de situações e elas podem estar encadeadas ou não, tá? Posso estar falando de situações específicas para você aqui, ou da história de vida de alguém aqui. Acenda uma vela, tá? Tenta acender uma vela. Vai te ajudar. Se você gosta, né? Se você gosta de rituais, se você gosta, né, dessa pegada mais mística também, a Lua vem falando do misticismo também, do culto, tenta se conectar com a tua espiritualidade, acenda uma vela para você em primeiro lugar, tá? Para você encontrar o caminho. Tá? Você vai encontrar o caminho. Você só precisa acender um pontinho de luz nisso aí, tá? Ó, aqui você pode ter algum como eu falei de desapontamento, né? Alguém pode ter algum desapontamento com um amigo ou com um amor mesmo, tá? Às vezes alguém se revela para você de uma forma que você não tava esperando, né? Ó, tá vendo? Então pode ser um homem que pode se desapontar com você. Não necessariamente é você que vai se desapontar, às vezes você pode desapontar alguém, tá? Um amigo homem, um amor, né? Então, pode ser um relacionamento aqui também. Então, tenta buscar um pontinho de luz,
dentro dessa situação, mesmo que seja acendendo uma vela. A gente fala muito da vela, mas a vela às vezes é aquele ponto de luz que você precisava. Às vezes você só precisa se conectar com esse ponto de luz para enxergar a luz, tá? Que você precisa nesse momento. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, dê um like, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Vamos para a segunda opção. Vamos lá para a segunda opção. Você que se conectou aqui com a segunda opção. A gente tem aqui o tarô dos vampiros. Eu uso ele pouco, né? Ele é muito cheio de detalhe, ele é meio macabrinho assim, eu evito usar um pouco. Nem todo mundo gosta dessa temática, né? Mas eu gosto de tarô com muitos detalhes. Eles me ajudam mais a interpretar. Mas vamos lá, Pedrinha do Sol, você que se conectou com a segunda opção. Vamos lá. As próximas 48 horas, né? Olha, a gente já começa aqui com um 2 de copas, a gente tem o 10 de ouros. Tem alguém cuidando das suas finanças aí? Olha, tem um homem. Eu não sei qual é a tua área, tá? Mas se você tem alguém, principalmente um homem, que entenda de finanças, peça ajuda para essa pessoa, tá? Para você para você mudar de nível, tá? Para você ter um pouco mais de clareza para deixar algumas coisas para trás do ponto de vista financeiro, de comportamentos financeiros com dinheiro, para que você possa dar passos mais firmes no chão daqui para frente. Para alguns aqui é o próprio relacionamento. Às vezes você está com alguém que entende mais de dinheiro, de projetos de imóveis, de investimentos, até de bem de família, inventário, etc. Enfim, tá? Muito forte homem aqui. E pode te ajudar, principalmente em caso de falecimento mesmo. Então, você pode ter passado por algum óbito de alguém na tua família, uma pessoa mais antiga mesmo, né? Uma pessoa mais idosa. E você vai precisar fazer esse tipo de trabalho, do ponto de vista de achar alguém que entenda de dinheiro primeiro, tá? Não tô falando de advogado aqui não, tá? Advogado não entende de dinheiro. Eu tô falando de uma pessoa específica que entenda de dinheiro para poder entender o cenário atual do ponto de vista de dinheiro, tá? Mais uma vez, de dinheiro, uma parceria que vai aparecer para você por conta de bens que precisam ser reorganizados aí, tipo, quem fica com o quê, quem vai para onde, tá? Antes de envolver o advogado, caso seja necessário. Para alguns aqui, um relacionamento com alguém mudando de nível também, né? Entrando numa nova fase, tá? Às vezes você está constituindo família, né? Às vezes essa pessoa que está contigo quer construir uma família grande, então se você não quer, você repensa, mas se você quer, você está no cenário legal, favorável, tá? Para os próximos passos da família, sabe? De novo a carta do louco. A carta do mundo, olha, se você começou alguma coisa aí nesses dias, você tende a concluir. E vai ser muito bom para você, tá? Um projeto, uma iniciativa que você teve, né? Algo que você quis começar, você vai mudar de fase. Pode ser porque você, de fato, foi do início ao fim, mesmo que seja algo muito curto, ou seja porque você, tipo, não, vou parar isso aqui e vou fazer algo melhor. Eu consigo fazer algo melhor. Então tá muito forte aí nas próximas 48 horas você enxergando que você pode fazer algo melhor, ou uma fase de algo que você começou passando, ou um projeto que você começou também, ou você está envolvido num projeto mudando de fase, mudando de ciclo, mudando de marco. 2 de ouros. 3 de paus. Aqui vocês, como eu, até falei, né? Pode ter alguém no seu contexto que queira construir algo sólido com você, família, ou até interesses materiais mesmo, de crescimento material. E aí eu vejo assim, cara, eu invisto em família, eu invisto em crescer com essa pessoa, do ponto de vista familiar, matrimonial, ou patrimonial, né? Do ponto de vista financeiro, ou eu foco em mim, sabe? O que quer que seja, você vai tomar a melhor decisão aí nas próximas 48 horas,
tá? Você vai conseguir enxergar a longo prazo. Você vai conseguir olhar lá na frente. Você vai conseguir se decidir. Você tem 2 situações ou mais que você vai ter que colocar numa balança aí nas próximas 48 horas e a sua decisão você vai conseguir olhar lá pra frente. É como se esse início, de repente, pode até estar encadeado tudo aqui, né? Você mudando de fase, você enxergando, tá, mas agora eu vou pra onde? Eu faço o quê? O que quer que você escolha, você vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Você vai conseguir ver tipo, visão de futuro. Tomar cuidado também com dinheiro, tá? Você pode ganhar dinheiro, mas na mesma medida em que o dinheiro chega, o dinheiro vai. Então, você vai ter um fluxo de dinheiro na mão, pode vir a ter, às vezes você pode estar recebendo o seu dinheiro agora, seu salário, enfim, sua remuneração, um subsídio, uma grana. Só que aí você vai ter que pagar as coisas, pagar as contas, pagar isso, pagar aquilo, e tipo, tá, reserva um dinheiro para investimento, vai ser muito bom para você. Ah, inclusive, aqui nos comentários eu posso deixar o contato aí do meu consultor, que é quem me fez, quem me ajudou, quem está me ajudando, na verdade, a enriquecer de verdade. Vamos lá. 6 de copas. Ó, aqui pode ter alguém do seu passado. A gente sempre fala, né? Alguém do passado e tal. Pode ser alguém do seu passado. Que não necessariamente tenha tido envolvimento amoroso. Ou que fez parte necessariamente da sua vida, mas que você conheceu no passado, na infância, na escola, na faculdade, enfim, não sei qual é a sua idade. Que pode estar te observando, tá? Que pode estar te observando mesmo, analisando, né? Às vezes essa pessoa, você já tá em contato com ela e ela tá falando pouco, ela tá deixando você falar, você se entregar, tá? Ou às vezes essa pessoa tá só te observando mesmo. Não necessariamente em redes sociais, mas ela tá te olhando para ver se você é aquela pessoa do passado ou não, se você se transformou ou não. Às vezes é você, né, que tá de olho em alguém aí que já fez parte do seu cenário e você tá vendo se essa pessoa vale a pena ou não. Às vezes você fala alguma coisa para essa pessoa só para ver o que ela vai responder, tipo, jogar verde. Ó, aqui, então, é, tem um recado para você no sentido de que tem alguém tentando fazer alguma coisa contra você, tá? Ou pode ser que você esteja tentando fazer alguma coisa contra alguém do seu passado, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso aí, não entra nessa vibe, não. Se você tá sentindo que sua energia tá meio estranha e tal, vai fazer um ritual, vai tomar um banho de ervas, sabe? Vai acender uma vela, acende um incenso. Óleos essenciais tá aí também pra gente, né? Pra gente se conectar, pra gente subir um nível, subir um patamar, subir um degrau, para que essas energias, né, de pessoas que estão tentando atacar a gente, elas simplesmente passam por baixo, sabe? Você tá aqui, a energia tá passando correndo aqui, ó. Por quê? Porque você elevou a sua vibração. Então aqui é até um recado para você, né? A sacerdotisa fala muito dos rituais também. Toma um banho de ervas, vai ser bom, né? Se tiver alguém tentando fazer alguma coisa, olha, pode ser até um amigo próximo, tá? Pode ser um amigo muito próximo, tá? Aqui tá, de repente, dá pra você pedir a algum amigo, amiga, enfim, de um favor. Mula. Aqui tá pedindo mudança, né? Às vezes você tá fazendo a mesma coisa todo dia, da mesma forma, falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma com as pessoas. E aqui tá pedindo para você mudar, para você sair um pouco dessa resistência. Se você observar aqui, ó, a mula tá indo para um lado e tem alguém puxando o rabo para outro. Então tem alguém que tá muito resistente aí, tá? Às vezes é o próprio amigo, né? Ou às vezes é você em acreditar que tem um amigo muito próximo que pode estar contra você, tá? É complicado mesmo, tá? Mas enfim, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma.
né, nesse contexto óbvio, tenta avaliar se realmente vale a pena ter essa pessoa no seu cenário, no seu contexto, tá? Porque ter um amigo só pra ter, uma pessoa que tá sempre te encalacrando, precisa que você mude um pouco o seu olhar. Deixa essa pessoa um pouco de lado, tem uma distância saudável, né? Harley Cravo fala muito da distância saudável, exatamente para você não se envolver com essa pessoa e se tiver de se envolver, você não se envolver com as emoções dessa pessoa ou você não entrar na energia dessa pessoa, tá? Faça diferente. Espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, dê um like, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.